Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do GFTcast, uma iniciativa da GFT Brasil. Eu sou Alessandro Bonopani, CEO Brasil da GFT Technologies. E hoje é um prazer ter você aqui com a gente. Os episódios do GFTcast comigo em vídeo estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de podcasts. E agora, sem demora, o tema do episódio de hoje é tecnologia e mobilidade. Por isso, gostaria de apresentar para vocês o meu convidado de hoje. É ele, Eduardo Vasconcelos, CEO da Connect Car. Vasco, é um prazer imenso ter você aqui. Obrigado, Alessandro. Obrigado, GFT, GFTcast. Eu sou Eduardo Vasconcelos, mais conhecido como Vasco. Tenho 34 anos de trabalho na área de tecnologia, sendo 10 anos na área financeira, 18 anos aproximadamente na área de serviços e agora nos últimos 3 anos e meio na Connect Car. A Connect Car é uma empresa de pessoas incríveis, uma empresa de um meio de pagamento automático de automóveis. É uma empresa uma empresa do Grupo Itaú e da Porto, e é uma empresa que trabalha muito forte os conceitos de business agility e de entrega de resultado para os acionistas e para as pessoas que nela trabalham. Show de bola. Acho que é incrível como tem algumas empresas que a gente nem precisa apresentar. Tenho certeza que, né, todo mundo conhece a Connect Car. E mais uma vez agradeço aqui a sua participação. E sem muitas delongas, que já é uma marca registrada desse podcast, vamos para a primeira pergunta, né? Eu sei que você tem uma grande experiência, como você comentou, são 34 anos aí de mercado, assim, e agora você nesse tempo de Connect Car. Desde a sua entrada na Connect Car como CIO, né, agora como presidente, né, quais foram os principais, né, os desafios que você teve nesses anos? Compartilha um pouquinho com a gente. Não são poucos, né? Ale? Como qualquer um, eu cheguei na Connect Car há 3 anos e meio na condição de CTO, muito porque a Connect Car é uma empresa que tem um potencial muito grande, mas assim como qualquer empresa, a área de tecnologia era uma área que era vista como a área que não entregava, que não tinha a condição de entrega, né? A empresa tinha uma possibilidade de escalar muito forte, mas não tinha essa entrega. E o grande desafio era por que, que a gente não conseguia entregar, né? Por que, que a companhia não escalava tão rápido quanto se imaginava. E aí a tecnologia já era muito boa, uma tecnologia até De avançada ali para o ponta. momento, de ponta, mas as coisas não andavam. E a gente fez uma transformação muito grande na parte cultural, de modelo de trabalho, para que isso começasse a evoluir. Né? Eu tive um apoio muito forte do CEO anterior para fazer essa reestruturação toda da companhia, e a gente começou a usar uma parte muito de cultura, de transformação cultural, muito forte, né? O que diz muito a tal da transformação digital, que é muito baseado numa transformação muito mais cultural e de modelo de trabalho. Então a gente vem fazendo isso ao longo dos últimos 3 anos, uma mudança cultural dentro da companhia, depois uma mudança de modelo de trabalho. A gente usa conceitos de business agility em sua essência, então a gente trabalha o tempo todo com business agility. E claro, né, um grupo, pessoas muito engajadas, pessoas incríveis trabalhando nesse modelo e que fez com que a empresa crescesse da forma com que vem crescendo, e a gente continua trabalhando forte para que o movimento continue, né? Como a gente sabe que esse modelo depende muito de uma cultura, se não for baseado em pessoas e com uma cultura muito forte, a gente volta, né, rapidamente. Então a gente continua trabalhando forte para a evolução da companhia e dos resultados da companhia. Sem dúvida nenhuma. Acho que são pontos importantes, né? Já aproveitando aqui para me dar a segunda pergunta, você acredita então que, dentro do que você colocou dos seus desafios, me elenca os três principais pilares dessa, né, dessa transformação digital, porque as pessoas às vezes confundem transformação digital somente com tecnologia, Tecnologia, certo? exato. Eu sempre coloco aqui, né, com meus convidados, né, e todos concordam, até para a gente também disseminar isso para nossa audiência, né? Transformação digital parece uma coisa tecnológica, mas não. A tecnologia está embarcada na transformação digital. Quais são os principais pilares aí da transformação digital na Connect Car? Tá, eu vou falar o que eu acredito e o que a gente faz na Connect Legal. Car, e a gente tem conseguido sucesso baseado nisso, né?
O primeiro ponto foi a transformação de uma cultura, né? Existia uma cultura, se falava muito que se rodava em business agility, ágil dentro da companhia, mas você não via os conceitos básicos ali, ou nem basicamente as pessoas empoderadas. Então, a gente entendeu que primeiro precisava mudar a cultura. Então, o primeiro pilar é uma cultura com modelo de trabalho ágil, cultura e um modelo de trabalho focado em business agility. Sem esses dois pilares aqui, você não consegue fazer nada. Por isso que eu fui claro quando eu falei assim, eu cheguei na companhia com uma tecnologia muito boa, mas o modelo de trabalho não era legal. Então não adianta você ter uma tecnologia sensacional e não conseguir executar o dia a dia, a entrega de valor para o seu cliente rapidamente. É isso que eu ia falar, no time to market, né? Exatamente. Então, o que que a gente fez? A gente começou a trabalhar forte o modelo ágil de sprints e de entrega de valor constante. Isso é muito difícil no começo, né? As pessoas não entendem, existe Ruptura de uma ruptura de conceitos. conceito, as pessoas se sentem incomodadas porque saem da zona de conforto. Como assim eu vou me comprometer com o resultado? Como assim eu vou entregar valor o tempo todo? Isso você vai aculturando, vão tendo erros, acertos, e você tem que apoiar isso o tempo todo. Então a gente evoluiu muito nesse conceito. Então este são dois pilares que para a gente não abre mão, que é uma cultura muito forte, um modelo de trabalho incrível e uma tecnologia que atende o cliente. Não precisa ser a melhor tecnologia que existe, desde que você consiga com essa tecnologia entregar o que o cliente espera. Para o cliente, ele não sabe se você roda Exatamente, Java, Flutter, qualquer coisa. Ele exatamente. quer que você entregue a melhor experiência possível para ele na ponta e rapidamente, responda rápido às necessidades dele. Então, com esse arcabouço dessas três condições, você consegue fazer qualquer coisa, pivotar até uma empresa. Concordo 100% e você já me deu um gancho para a terceira pergunta, né? Hoje em dia, as empresas elas estão muito preocupadas e naturalmente trabalhando para que o modelo do cliente no centro, né? E isso, para mim, faz todo o sentido do mundo, porque se existem negócios é porque existem clientes. Isso. Tão simples quanto. Connect Car, ou seja, como é que a Connect Car trabalha, né, o cliente no centro? Como é que vocês enxergam isso para o modelo de negócio de vocês, que basicamente é um B2C na veia, né? É. Este é um grande desafio, sempre será um grande desafio, mas eu acho que hoje a gente está num momento muito bom. A gente trabalha forte o conceito de client-centric, e eu te explico por quê. O nosso cliente hoje, ele tem dois momentos com a gente. Ele tem um momento ali de interação com o nosso aplicativo e ele tem um momento de uso, de fato, ali nas cancelas, onde ele vai usar. Qualquer experiência ruim é um churn hoje. Então, para a gente, isso foi com o tempo cada vez mais ficando muito claro. E a gente começou a trabalhar fortemente em melhorias constantes para o cliente. Então, as squads têm lá hoje fóruns constantes com o time de atendimento e uma leitura de dados, de informações trazidas pelos clientes para que a gente evolua isso constantemente. Então, o cliente hoje já não te compara mais com o teu concorrente. Ele te compara com a melhor experiência que ele tem no mercado. Então, se o app de alguém que não é deste mercado atende ele melhor, ele quer uma experiência parecida com essa. Mas para isso, Ale, ou você consegue responder rápido a essas demandas, entender mais rápido o seu cliente e responder rápido, ou você está fora do jogo. Muito rápido. Hoje, para um cliente sair da tua base, ele deleta um app. É simples assim, coloca outro. Então, se você não tiver aberto a ouvir o seu cliente de forma constante e reagir rápido às demandas dele, você não consegue acompanhar o mercado. Então, a gente tem um foco muito grande nisso. A gente hoje atende nossos clientes aproximadamente 80% através do canal digital, né? Então, é uma digitalização muito grande dentro da companhia e a gente tinha muita dúvida sobre isso, se a gente conseguiria ter uma qualidade de atendimento boa com serviço digitalizado. Realmente é um grande desafio, porque eu, no papel de cliente, né, de qualquer tipo de serviço que eu tenha, até hoje eu não sei te dizer se é melhor ter uma URA, se é melhor ter um atendente ou se é melhor ter aqui um chatbot. Ainda não sei o que é melhor, né? Exato.
porque as experiências, eu tive experiências boas com cada tipo utilizado. E aí vai muito naquilo que realmente, como você colocou, que eu acho que é perfeito, é como é que você alimenta as informações da experiência do seu cliente para poder entender quais são os gaps ou melhorias para poder implementar e cada vez mais você engajar o seu cliente e angariar mais clientes com a atual versão do seu aplicativo. É mais ou menos por aí? E você tem que ser rápido nisso, né? Porque o cliente não quer esperar. E é o que você falou. Se você teve um atendimento incrível com uma plataforma X de um outro mercado, você quer, quando você acione a Connect Car, você quer ter esta mesma experiência. Você não vai olhar para assim, mas é um meio diferente, uma empresa de segmento diferente. Não, eu quero aquela melhor experiência que eu já tive em algum lugar. Atendimento bom e depende do setor, não é verdade? Exatamente. E aí o que, que acontece? A gente fez uma pesquisa faz um mês e pouco, pedindo para os nossos clientes nos avaliarem. De 0 a 5, simples assim, 0 a 5, como foi o seu atendimento em todos os canais. A gente teve uma nota de 4,7. Parabéns. Né? Então significa assim, os clientes estão sendo atendidos digital ou não, porque tem 20% ainda que prefere um serviço humanizado e tá certo, tá tudo bem também, mas que em grandes linhas a gente consegue um bom Fazer resultado uma com a pergunta, digitalização. que é uma curiosidade. Desses 20% que ainda prefere humanizado, tem a ver com a geração? Que eu te pergunto, pega a geração X, que é a nossa, estão acostumados com, né, atendimento humanizado. A Y foi a passagem. Da Z em diante, imagino eu que ninguém quer falar com o atendente. É isso? Você tem esse. Não, eu confesso para você que de bate-pronto eu não tenho isso, mas em grandes linhas, grandes números, sim, existe isso. Existe. Mas se você falar assim, tem pessoas mais novas, de outras gerações que não a nossa, que preferem também falar. Então, assim, não dá para cravar, Tá é bom, isso ou não. Mas você tem que atender a qualquer público de exatamente. qualquer É, forma, né? Mas tem uma tendência assim, o nosso público, o nosso grupo ali de clientes, a maior faixa é de 35 a 45 anos, né? Então é um público ali, sim, né, que vem de uma geração mais do atendimento telefônico, tudo. exatamente. Mas mesmo assim você vê que eles aceitam muito bem o atendimento digitalizado. Então, assim, é um mix que você precisa entender claramente o que, que o cliente precisa e ir digitalizando aos poucos. O que a gente tem feito? Cada vez digitalizando mais, mas sempre entendendo se faz sentido para o cliente ou não. Se não fizer sentido, a gente não tem problema nenhum de tirar aquela feature e falar assim, isso aqui tem que deixar ir para o humano. Legal. E falar em humano, experiência, passando para aqui para a bola da vez, que é o famoso AI, né? Ou IA, aqui no nosso idioma. Tá muito claro, acho que para todo mundo, né, quando a gente fala de inteligência artificial, ela vai ser um game changer, assim como foi a web, né, quando foi Vai. lançada. Baseado nisso, Vasco, como é que a Connect Car ela vai surfar essa onda, né? Como é que vocês estão pensando já de utilizar inteligência artificial, né, para colher essas informações, para saber o que o seu cliente ele mais está demandando? Conta um pouquinho, você pode contar um pouquinho sobre, né, sobre AI aí na Connect Car? Então, respondendo sobre IA, a gente implantou o nosso lake no ano passado. A gente tinha um lake de dados, mas não tão estruturado como a gente precisava. A gente acabou de fazer a implantação dele no ano passado e claramente, em 6 meses, a gente tem hoje uma qualidade de informação e de como atender nosso cliente muito melhor, né? Baseado em machine learning, inteligência artificial, tudo, mas nós ainda estamos no momento de aprendizado disso, né? De conhecer cada vez mais nosso cliente através de números, de informações, correlacionar isso tudo e trazer a inteligência por trás, né? A gente está estudando até o chat GPT, vendo como isso vai nos ajudar no nosso dia a dia. Mas a gente não tem dúvida que só com a implantação de um lake muito mais estruturado, usando inteligência artificial, a gente já tem tido informações que nos permitem tomar decisões muito mais rápida na melhoria desse atendimento ao cliente. Então, o caminho é esse, não tem volta, né? Cada vez mais
tem informações provenientes de um ambiente de dados, usando machine learning e inteligência artificial ali para conseguir resolver os problemas e até tomar ações preventivas com relação às demandas de clientes. Perfeito. Imagina eu também que há um tempo atrás, né, a gente trabalhou em alguns projetos, por exemplo, para mapear o tom de voz do cliente, para saber que nível de estresse ele estava no momento de um atendimento, e isso entrava um atendimento pessoal justamente para tentar recuperar esse cliente que estava por algum motivo. Isso há uns 4 anos atrás. Imagina com a tecnologia que nós temos hoje, você poder saber o porquê que o cliente ele está chateado, né, com o serviço daquela empresa, pelo tom de voz. E aí você realmente atuar de acordo com o humor Com do cliente. Isso é fantástico, né? Isso é. Se você pensar que hoje você consegue saber se o cliente teve alguma interação ruim ou não com o seu aplicativo ou com o seu serviço antes dele chegar no atendimento, junta com esse tipo de informação, você sabe com que tipo de cliente você está lidando, né? Com o momento dele ali, quando ele está chegando para você, ele teve uma experiência ruim, o tom de voz dele está alterado, você sabe que você talvez tenha que ter uma outra abordagem com ele do que um padrão, Exato. né? Às vezes nem direcionar ele mais para um chatbot, mais sim para um atendimento humano, já com entendimento que precisa de um outro tipo de tratamento. Então, isso é tudo baseado em inteligência. E aí, ainda aqui a próxima pergunta, né? Tem a ver com ouvir o cliente, né? Você comentou aqui que vocês hoje têm vários canais, né? Onde vocês, justamente para estar o cliente ser atendido. E aí, o Free Flow foi criado, né? Para atender as necessidades do cliente. Você pode falar um pouquinho mais, né, sobre esse projeto? Tá, o free flow ele é uma demanda do mercado regulador, do próprio regulador que está colocando isso no mercado, né? E a Quem é o gente, regulador? Por o curiosidade. É o governo, a governo. NTT, Ah, a é? Legal. Artesp, então isso é uma demanda que vem do próprio mercado. Isso já existe, o free flow já é usado no mundo todo, né? Todos os outros países já usam. Isso é uma evolução muito grande do modelo que tem hoje, hoje mesmo o nosso modelo, que é o semi-automatizado, ele traz uma barreira ali para a pessoa. Tá. Quando a gente fala do free flow, a gente fala de pórticos que não têm barreiras, né? Eles passam ali, não precisam reduzir velocidade, a gente não vai precisar de nada disso, e através de uma leitura de placa ou de leitura de uma tag, será feita a cobrança das pessoas, né? Qual o grande benefício disso, né? Primeiro, Nossa, isso é fantástico, hein? é um modelo totalmente aderente ao nosso país, às estradas, ao transporte de carga, tudo. Você não precisa mais Você parar. imagina que legal você não ter mais pedágios e engarrafamentos por causa de Não pedágio, tem. né? E principalmente em feriados prolongados. Fabuloso, né? Você não precisa mais reduzir velocidade Isso, em espetacular. rodovias, você passa ali e é simplesmente cobrado. A tarifa vai ser mais justa porque você Não tem o custo operacional, né, não tem o dos custo. E outra, pedágios, você paga por por km. quilômetro rodado ali dentro das rodovias. Então, isso vai trazer para o brasileiro um ganho incrível. E baseado em ESG, em todas essas outras. Desaceleração e aceleração do veículo não vai precisar acontecer, o cara não vai precisar ficar parado. E para nós, como Connect Car, isso é um desafio gigantesco e talvez aqui para os próximos 2, 3 anos seja o nosso grande foco, porque isso tem muito a ver com o que a gente tem como valor como companhia, de entregar para as pessoas um tempo de qualidade. A gente vive falando sobre isso, né? Hoje ficar parado no pedágio, ficar parado no estacionamento, é um tempo que você não recupera na sua vida. Perdeu, você ficou meia É hora no verdade. pedágio, aquele tempo ele não é mais não tem negociação de tempo, né? Perdi ali, não, eu quero uma, não, acabou, perdeu 30 minutos, perdeu. E a gente já oferece isso hoje para o nosso cliente, ele não precisa parar, ele vai, mas ele tem que reduzir tudo. Quando você democratiza isso de uma forma com que o Free Flow vem para democratizar esse modelo de negócio, e a gente, com a tecnologia que tem, com a capacidade de escalar tudo, a gente entende que vai ser um momento incrível para o mercado e para a Connect Car de transformação total deste mercado. Inclusive, isso já existe nos Estados Unidos, Já em né? vários países do É, mundo já é assim.
Aqui ainda nós estamos um passo atrás, mas com uma evolução agora bem rápida, isso tem tomado uma força grande esse ano, e a gente imagina que nos próximos 2 anos, 3 anos, a gente tenha todas as concessões já, por exemplo, a partir de agora, já são com free flow. Então, Perfeito. assim, isso é uma questão de 2, 3 anos para já estar disseminado, e daqui 5, 6 anos E o vai ter Brasil vai um estar assim. e vai ser feito escalonado, ou seja, é um tombamento, saem as chancelas, sai o pedágio para ser só free flow, ou vai ter Não, é é escalonado. escalonado? É, ele é por rodovias, as rodovias vão ter cada uma tem o seu contrato e tem o seu tempo para se adaptar. Tem rodovias que têm contrato mais antigo, mas todas as renegociações de contratos já começam a ter um tempo para Ou fazer seja, ao isso. longo dos próximos anos ou Isso, décadas, depende muito, né, porque são isso. muitas estradas no Brasil, é que realmente as futuras gerações que nascerem hoje, por exemplo, não mais vão ter pedágio para Não passar. mais. É, vai existir o pedágio, mas no sistema Não, de free enfim, flow. seria um pedágio virtual, não mais um Exato, pedágio você vai físico. ser cobrado da mesma forma, mas você não vai precisar mais parar, mais ficar perdendo tempo em Perfeito. fila, tudo. Mas é uma evolução que a gente viu ano passado começar um pouquinho bem tímida, mas agora a gente está vendo uma aceleração muito forte, porque tem benefício para todo Para mundo, todo mundo. para todo Sim. mundo. Então, a gente aposta bastante nisso, né? A gente vem trabalhando forte com a associação, a gente tem uma associação de meio de pagamento de E um mobilidade. hardware, ou seja, tecnologia de ponta, né, porque é Tecnologia de ponta, hardware, captura de todos os exatamente. veículos, cobrança de todos os veículos, é uma coisa Haja tecnologia embarcada nisso, né. haja, é. Mas é um desafio sensacional, é uma quebra aqui de paradigmas, de tudo, que basicamente todos vão ter que ter um modelo de cobrança ali, ou de pagamento por placa, ou de pagamento por adesivo. Sem dúvida. Não, fabuloso. Isso tem a ver com inovação, né. Tem, tudo a ver. Isso tem a ver com inovação. A gente já falou aqui em outros episódios sobre, né, o que é inovação. Poxa, isso aí é inovação na veia, né, é É, fazer algo que ele fazer algo diferente que atenda o mesmo propósito. exato. E nesse caso atende muito o cliente ali na É, ponta, né, então ele é um desafio bem grande, disruptivo, mas vai ser um momento incrível. legal. E falando agora sobre, né, já falamos sobre esse tipo de projeto, né, que vocês já estão em marcha aqui, mas pensando sobre escalabilidade de negócio, né, e nas features, né, do aplicativo da Connect Car, como vocês estão desenvolvendo essa jornada do cliente, né, para poder escalar cada vez mais, né, novas features, né, novos componentes, se tem, eu acho que o aplicativo da Connect Car hoje já é um marketplace, né, muito mais do que um aplicativo, né, É, é um marketplace é. mesmo. Conta um pouquinho para a gente sobre essa escalabilidade, assim, ou seja, essa jornada, né, que a Connect Car está oferecendo hoje. Tá, a gente tem um aplicativo que me dá muito orgulho, eu acho que a gente trabalhou muito forte nele, na evolução dele. A gente tem um cuidado, Ale, porque assim, a gente não quer que ele seja um marketplace de tudo. A gente quer um marketplace de mobilidade, assuntos focados em mobilidade urbana ou humana, como a gente queira dizer, mas a gente trabalha forte em entender o que, que eu posso trazer para esse aplicativo ou para esse ecossistema que atenda às dores do nosso cliente no meio da mobilidade. Então a gente tem lá serviços de guincho, a gente tem lá serviço de bateria, a gente tem tudo a ver com o ambiente de mobilidade. Para o futuro, a gente vê, além do free flow, que é um desafio gigantesco para todos nós, outras oportunidades que é a mobilidade humana e não mais a urbana, né? Se você quer se mover da sua casa para o Palestra Itália, ou para o Allianz Parque agora, né, para nós somos mais velhos aqui, é um Palestra Itália, o que, que acontece? Você pode vir de carro, mas você pode vir um pedaço com seu carro, um pedaço de metrô e um pedaço de bike. Então a gente tem lá bike, você tem para fazer o last mile, você tem que poder, eu tenho que te ajudar a trazer de um ponto A um ponto Você B, dar independente do você seu você dá veículo. opções para o seu cliente, que ele pode vir de carro, ele pode vir do transporte público, ele Isso, pode alugar uma bike, ele pode, vir a pé. Você mostra isso isso é mobilidade.
né? Mobilidade Interessante, humana, mais do interessante. que mobilidade só veicular. Claro que hoje o carro-chefe é o veículo, né? Mas a evolução disso é a mobilidade do Alessandro de um ponto A para um ponto B de alguma forma. A gente está vendo cada vez mais o carro compartilhado, cada vez mais a bike compartilhada, cada vez mais. Então, isso tem uma evolução. Isso, claro, isso é médio e longo prazo, mas a evolução é muito para esse caminho, né? A gente aposta também muito forte num produto que a gente tem, que é o white label, que é eu entregar todo o arcabouço de serviço da Connect Car para um parceiro, como era a Porto e depois virou acionista, como é o Itaú hoje, que presta o serviço, o mesmo serviço da gente através da plataforma dele, como é o Mercado Pago, são outros parceiros nossos muito grandes, que entregam o nosso serviço através do aplicativo deles. Isso a gente vê que tem uma escala muito grande, e traz uma fidelização do cliente com aquele parceiro muito forte. Então, esse produto a gente acredita que possa escalar muito rápido, e como ele é uma forma, eu entrego os serviços da forma que o cliente quiser, que o parceiro quiser, para ele colocar na jornada dele com o cliente dele, a gente tem tido muito sucesso nisso, que é um Sem, desafio para nós também. sem dúvida. E por falar de ecossistema, como você comentou agora, né? A gente tem hoje o ecossistema aberto, né, de dados e que tem beneficiado a experiência do cliente da Connect Car. Conta um pouquinho mais sobre isso. Tem a ver tudo que você falou agora, né? Ou seja, é, é muito além, vai muito além do que simplesmente eu ter uma tag para o carro, né? Quando a É. gente fala hoje né, de mobilidade e pensa no Connect Car, a gente só pensa que é beneficiado somente por ter a tagzinha lá no meu carro. Mas é muito mais além disso, né? Você comentou agora, né, sobre Esse esse é. ecossistema e esse ecossistema um pouco mais aberto, mais abrangente, né? É, a gente acredita muito nesse ecossistema aberto de troca de experiências ou de informação, porque cada vez mais você precisa conhecer o seu cliente. E muitas vezes você não tem todas as informações dentro do teu ambiente. Então, esse ecossistema aberto de mais informações, de mais compartilhamento, é muito importante para você conseguir transformar o teu cliente em um cliente único, né? Hoje a gente é bombardeado por várias informações, às vezes, que não nos dizem respeito, não tem a ver com o que a gente gosta, com o que a gente faz. Quanto mais a gente conseguir informações e conseguir conhecer nosso cliente, torná-lo ele único, para que você coloque uma proposta de valor para o Ale que atenda o que ele gosta de fazer e o que seria interessante para ele, On que é demand na diferente veia, do que né? o Vasco gosta, esse é o estado da arte de você conhecer o seu cliente. Mas para isso você muitas vezes você não vai ter esse perfil totalmente moldado dentro de casa. Então esse ecossistema que cada vez mais está aberto, cada vez mais está compartilhado, respeitando todo o ecossistema de LGPD, essas outras frentes, vai ser um sistema que não tem como a gente fugir se a gente quiser ter o cliente para a gente. Eu vou te dar exemplos hoje. Tem várias plataformas que te bombardeiam com 3, 4, 5 e-mails por dia te oferecendo coisas que não tem nada a ver com o seu dia a dia ou com o que você gosta. Sem E dúvida aí nenhuma. você, quando você faz isso, você perde esse cliente. Claramente você Não só perde. perde, como o cliente ele vai ficar, cara, não aguento mais essa empresa fazendo spam aqui de um serviço, um produto que não tem nada a ver comigo. Então, e às vezes está no Tira meio. pela culatra, É, pelo. exato. E às vezes está no meio uma baita proposta, alguma coisa que você adoraria ver, mas você não aguenta mais nem ler aquilo, porque é tanto e-mail que você se perde. Então, a gente toma muito cuidado com isso e está evoluindo para um modelo de começar a ser muito mais assertivo nas pessoas únicas e como elas são, para que a gente possa entregar uma proposta de valor de fato para aquela pessoa que faça sentido para ela. Pra você ter uma ideia como isso faz todo sentido do mundo, Vasco, a GFT criou um projeto, né, criou um asset há uns 4 anos atrás, se eu não estou enganado. Ó, quanto tempo faz, né? De uma solução chamada Life Moments, que é um negócio que tem a ver com esse ecossistema aberto. O que é o Life Moments? Eu tenho certeza absoluta que um produto para mim, para você, que é uma geração X, quando a gente tinha 25 anos de idade, fazia sentido. E que hoje não faz esse sentido mais.
Olha, O que que é o Life Moments? É a gente estava pegando informações daquele cliente e geralmente usando experiências. Então, usualmente, uma pessoa que tem 18 anos, ela naturalmente, nossa época, né, queria ter muito mais um carro, queria comprar um carro. Esse era né, o consumo daquela geração. Você, depois dos 30 anos, geralmente, você trocava de carro para um carro mais família, não mais um carro esportivo, porque você tinha filho, você casou, e com isso você precisava ter um outro tipo de automóvel, né? Quando você, depois dos 40 anos, provavelmente você teve um sucesso na vida, então, além de você ter um carro hoje mais luxuoso, você já começa a fazer o quê? Pensar em previdência privada, coisa que com 18 anos de idade você não pensava. Ou seja, o Life Moments, ele ajudava a tomar a decisão que tipo de produto que aquele meu cliente poderia ofertar de acordo com a vida, o momento daquela pessoa. Não oferecer uma previdência privada para alguém que tem 18 anos de idade. não Ninguém vai querer, não né? Agora, acima de 40, com certeza as chances são maiores, né? Um carro luxuoso para 18 anos, não. Ele quer um carro esportivo. É por aí, então, ou seja, isso estou falando que nós desenvolvemos essa solução há 4 anos atrás, né? Hoje, né, cada vez mais tendo informações, dados, né? Dado é ouro, né? dado é ouro, é Dado é isso ouro. mesmo. E com o dado na mão, a gente consegue ser muito mais assertivo nas soluções, ainda mais com esse ecossistema aberto. É por aí? É por aí. Você vê como a GFT está adiantado, né? 4 anos atrás já falava disso. Eu acho que é tudo isso que você falou e cada vez mais você conhecer mais, entender mais o seu cliente, além do momento de vida, entender o que ele gosta, né? Não adianta, o Vasco gosta de correr, de fazer, correr na rua. Não adianta oferecer uma bola de futebol, não Não. adianta se oferecer. Se você não for assertivo, você manda 2, 3 e-mail push ou o que você mande para essa pessoa, daqui a pouco você perdeu. Se você não for direcionado ou certo, você perde, porque quando você mandar um e-mail ou alguma coisa que interessa, ele não vai ler mais. Ou foi para o spam, já foi para o É isso. lixo, ou já foi essa relação. Show. E, cara, o que é inovação para você? Essa é uma pergunta clássica também aqui no nosso podcast. Gosto de fazer isso para todos os meus convidados, Aí, porque faz parte da nossa vida, né? Quando a gente fala de inovação no mundo que a gente vive. Para você, a sua opinião, o que é inovação? olha, eu já assisti os outros podcasts e já tinha me preparado para essa pergunta, né? Porque sempre vem isso, né? Com todos, né? E que eu acho super pertinente, né? Inovação é uma coisa que para cada um tem um sentido, né? E para a gente na Connect Car, a gente tem duas grandes linhas de inovação. Primeiro, é o dia a dia das pessoas. Porque a gente às vezes fica pensando em inovação como uma coisa incrível, É, tem que ser disruptivo, é, tem que mudar o mercado. Não. A gente tem inovação dentro de casa o tempo todo. A gente todo mês coloca algumas inovações que a gente fez dentro da companhia. Seja lá uma digitalização do atendimento, por quê? Isso é uma coisa que me preocupa muito dentro da companhia. As pessoas fazerem serviços operacionais o tempo todo. Você está desperdiçando um capital intelectual incrível para a pessoa fazer a mesma coisa o dia inteiro que poderia ser feito através de uma inteligência artificial, através de um RPA, através de alguma coisa. Então, a gente inova digitalizando todos os serviços e tudo que a gente puder, a gente vai lá e mostra todo mês alguma inovação que foi e isso feita não dentro quer da dizer que companhia. você vai dispensar a pessoa que está lá Não, operacional. Pelo contrário, vai dar para ela oportunidade para desenvolver outras habilidades. aproveitar o capital Exato, intelectual dela e não o braço, só o fantástico, é isso. bração. É isso que é importante. As Porque às vezes as pessoas pessoas assim. confundem, né, inovação, usar a tecnologia a nosso favor, como Vou reduzir custo. reduzir custo, eu vou demitir É, pessoas, né? não, assim, a gente não faz isso. A gente tem muito este lado. A gente prefere que as pessoas trabalhem a capacidade intelectual dela do que o braço. Então, internamente, a gente fomenta muito isso, né? E fora, a gente é mantenedor e a gente criou, junto com o Cubo, que é o maior ecossistema de inovação do Brasil, uma vertical que chama Hub de Mobilidade dentro do Cubo. Então, a gente Dentro do traz cubo. dentro do Cubo. Então, dentro do Cubo tem um hub de mobilidade que a gente montou com outros parceiros para trazer inovação para este mercado de mobilidade. Então, nós temos lá algumas startups com a gente consegue respirar aquele ecossistema
e trazer tudo que tem de bom acontecendo e ver o que, que traz sinergia com a Connect Car, que a gente possa fazer negócio e possa aproveitar todo esse Ecossistema. ecossistema mesmo, porque ali você vai lá, você vê assim empresas criando coisas incríveis, oportunidades gigantescas que às vezes a gente não consegue no nosso dia a dia perceber ou mesmo fazer por conta da Ou estar rotina. focado nisso, como essas startups estão respirando isso 24 horas, né? Exato. Então isso para a gente, tanto então a inovação, a Connect Car tem um DNA de inovação, tanto interno como para fora. E esse é a grande sacada nossa. Eu acho que aqui está o ponto, porque a gente também não tem nenhum tipo de problema em pivotar assuntos, decidir novas coisas, mudar o foco se precisar, desde que isso tenha um benefício para o nosso cliente, tenha uma evolução para o nosso cliente, resolva um problema dele. Até aproveitando esse seu comentário, quais são hoje as tecnologias, principais tecnologias para o setor de mobilidade, né? E você comentou numa pergunta atrás sobre o chat GPT, ou seja, sobre AI e tal. Como é que está isso na Connect Car, né? Quais são as tecnologias que hoje a mobilidade e como você enxerga, né, o chat GPT, uma das plataformas, enfim, mas o AI como um todo, para ajudar aí a acelerar ainda mais a tecnologia dentro da Connect Car. Tá, a gente está vendo algumas coisas acontecendo nesse mercado, né? Primeiro, o NFC já é uma coisa que existe há 20 anos aí, esse mercado já tá, antes era a caixinha, agora virou a tecnologia de tag, mas a gente está vendo o mercado indo para um caminho free flow, é um desafio que vai trazer talvez uma ruptura ali até para a própria tag, né? A leitura por OCR da placa, que já é uma evolução nesse mercado. Mas a gente vê também como oportunidade gigantesca o 5G Sim. chegando, que Nossa, é 5G, você imagina o 5G nesse setor? Não tinha pensado mobilidade. nisso, é verdade. Mobilidade, ele consegue te dar uma precisão de localização sensacional e uma capacidade de Bom, se baixa um filme em segundos, imagina o que pode que ele fazer, né? pode fazer, ele pode saber onde você está, o que comportamento de uso, muito melhor. Hoje eu consigo saber o comportamento de uso por passagem cancela, né, o que, que você faz tal. Mas pensa, a gente vai poder saber o que, que o Ale gosta, onde o Ale vai, como é que, desde que, né, compartilhados os dados, a gente consegue saber de tudo. Com a capacidade de processamento crescente que a gente tem visto aí, a quantidade de dados que o 5G te dá, a possibilidade, a localização, isso explode para N Imagino, oportunidades que nossa, é tem. verdade. Junta isso com a chegada do chat GPT, que pega tudo isso, inteligência artificial, aprendizado, Enriquecimento de informações, de enriquecimento de dados. dados, tudo, você transforma isso num outro mercado, É verdade. né? Então, para nós, o momento desse mercado, ele é sensacional, como uma oportunidade de todos os lados. Quem vai aproveitar primeiro? Quem vai sair na frente primeiro? E quem vai puxar isso primeiro? Essa é a corrida do ouro, né? Essa é a corrida do ouro, né? Tem que sair primeiro, você tem que fazer as coisas legais, mas você tem que fazer primeiro, mas fazer pensando em resolver um problema Sim. do cliente. Então, Não é essa é a grande lançar por sacada. lançar, né? Não Sem adianta. colocar nomes aqui, mas a gente vê que existem plataformas, né, de big techs, né, que lançaram produtos para ser o primeiro e no final quem lançou por último hoje é o mais utilizado. A gente tem várias histórias sobre isso, Tem. né? Não é a corrida para ver quem é o mais rápido, e sim para quem é o mais eficiente, o custo-benefício, né, de tudo na vida é pesado, né? Não adianta, É, eu fui o primeiro, tá, mas você não tem o market share que deveria ter por ser o primeiro, e sim a qualidade do produto. qualidade do É, produto. Eu acho que no final do dia é isso. Quem atende melhor o cliente? Como é que você lança alguma coisa que resolva mais o problema do cliente de uma forma melhor que os outros, né? É muito parecido com o conceito de agilidade, né? As pessoas confundem ágil é rápido, é ser rápido, né? Não é ser não, não, rápido, é a engenharia de valor que você traz. pressa não tem nada a ver com ser ágil. Exato, exato. É a engenharia de valor ali o tempo todo, o valor que você consegue entregar para o seu cliente. Acho que esse é o grande sacada. Mas tem várias tecnologias que impactam esse mercado e que a gente vem olhando há muito tempo. O 5G a gente já vem olhando há muito tempo. E agora o chat GPT sem comentários, né? Porque esse pega qualquer mercado, muda tudo e a gente vai ter um grande desafio pela frente. Vasco, falando um pouco sobre, né, crescimento da Connect Car aí, que nos últimos anos aí, imagino que a quantidade de clientes, né,
entrantes, né, tenha aí multiplicado por N, o que nós falar que é exponencial, né? Você pode comentar um pouco sobre esse crescimento na ConnectCar nos últimos anos? Claro, posso sim. A gente, nos últimos 2 anos, vou falar aqui dos últimos 2 anos, porque eu estou há 3 na Connect. Nos últimos 2 anos, a gente cresceu na faixa de 50%, Uau! né? Então, é um crescimento. Parece a GFT crescendo, É isso cara. aí, tamo junto. É um crescimento que nos dá muito orgulho, né, do trabalho que a gente vem fazendo, e a gente coloca isso muito na parceria que a gente tem com os nossos investidores, mas também com o trabalho que a gente faz frente ao mercado. A parte de digitalização da companhia e de ser digital, 100% digital, a gente quer seguir esse caminho, tem nos tornado uma empresa muito eficiente, capaz de entregar hoje um produto que para o mercado é o que tem menor mensalidade, que eu consigo distribuir de uma forma em 2, 3 dias, está na sua casa, a pessoa consegue usar sem o menor atrito. Então a gente vem trabalhando muito forte isso e a gente vê que o crescimento vem vindo. Esse ano também vem vindo muito bem, graças a Deus, nosso resultado vem chegando super bem, mas tudo fruto de um trabalho, Ale, que eu acho que começa naquilo que a gente falou no começo, né? É um processo de pessoas incríveis, numa cultura incrível, com modelo de trabalho de empoderamento, de todo mundo se sentir responsável por aquilo e de entregar um Isso resultado é para de a dentro para companhia. fora, né, Isso é de começa é dentro para verdade, fora, tem que ser. né. A gente compartilha com toda a empresa hoje os resultados mensalmente, então eles sabem o que é cada um dos nossos Transparência, né. resultados, OKRs. Então, se está indo bem ou está indo mal, eles sabem. Todo mundo se ajuda, porque no final do dia é uma empresa pequena, mas que o resultado impacta todo mundo, então todo mundo se ajuda. Então eu tenho muito orgulho de estar numa empresa dessa, todo esse arcabouço que a gente criou e com o time que a gente tem lá dentro hoje. Vou pegar esse seu gancho até para falar, na GFT a gente tem esse mesmo sentimento, eu vou completar agora, no começo de agosto, eu complemento, 8 anos de companhia, e sempre me perguntam, né, o que que faz, eu estar feliz e motivado na GFT. E eu sempre falo isso, né, nos onboards que eu faço dos novos entrantes da GFT, no nossos townhouse, ah, quando você trabalha numa empresa que os seus valores pessoais estão alinhados com os valores da empresa, fica muito mais fácil, né. É o DNA, é cultura, é você se preocupar genuinamente com as pessoas, né, porque a gente sabe que, ah, praticamente todo mundo fala que se preocupa com pessoas, né. Sim, Vai no LinkedIn lá, todo mundo é fala, isso me aí. preocupo com pessoas, etc. Mas no dia a dia, genuinamente, pessoas que os DNAs se entrelaçam, ou seja, a minha a minha cultura tem valores com a cultura da empresa, eu acho que isso realmente é o que faz a diferença e por isso que as empresas que mais crescem exponencialmente têm esse DNA muito forte, né, acoplado com o DNA das pessoas colaboradoras que trabalham para aquela empresa. Ninguém cresce exponencialmente se os valores, a cultura, a inclusão, né, quando a gente fala de incluir os pilares da diversidade genuinamente também, porque vira uma Sim. hype as pessoas falarem, né, sobre inclusão, etc, mas genuinamente quem é que faz, né? E então, isso é para mim, acho que é o grande segredo de qualquer empresa, independente do setor, para o crescimento, tanto da empresa como das pessoas. E aí, considerando tudo isso que nós falamos, Vasco, fala um pouquinho sobre realmente esse DNA. O que que é o DNA Connecticar? Quando a gente fala sobre inclusão, quando a gente fala sobre a participação na gestão dos colaboradores, quando a gente fala de os pilares da diversidade, né? Dá para a gente aqui uma overview sobre o DNA Connecticar. Não, a gente tem um DNA muito forte, a gente fala assim, ó, o nosso DNA é de inovação. Ponto. É uma empresa de inovação, por ela ser digital, por ela ser uma empresa que está antenada em tudo que está acontecendo no mercado, de atender o cliente da melhor forma possível. Quando você fala de diversidade, a gente hoje tem, eu estava até olhando esses números hoje, a gente tem 52% do nosso público são mulheres, então das nossas pessoas são Ó, mulheres. legal. Quantos funcionários são a Connecticar hoje? Ao todo são 200, 120 internos e 80 terceiros. Legal.
E aí, quando a gente fala de liderança, a gente está em 48% da liderança Muito feminina, bom. então que é um mix Vocês muito estão, bom vocês distribuído. estão, assim, posso falar que a Connect é uma empresa de tecnologia, É, né? é, Então, sendo uma empresa de tecnologia, porra, vocês já passaram demais a é. média do setor, né? Exato. Então isso nos dá muito orgulho, porque apesar de ser uma empresa de tecnologia, 52% das pessoas que lá estão são mulheres, Parabéns. né? Então isso e para nós é muito, eu tenho muito orgulho disso, né? Porque assim, os resultados são todos por conta dessa diferença que a gente tem, né? É uma balanço. Mas a gente sabe ainda que a gente precisa evoluir bastante em diversidade. A gente tem é, a gente olha muito a questão de raça, de gênero, isso a gente vem evoluindo. Ainda a gente está começando, a gente está evoluindo, a gente ainda, se você falar assim, está tão equilibrado quanto essa parte de homens e mulheres? Não, a gente ainda Ainda não. precisa evoluir. Ainda não, mas a gente até essa semana a gente teve conversas sobre isso. A gente tem conversas o tempo todo sobre isso e como a gente vai fazer para evoluir nesse sentido, né? Porque a gente ainda e a gente sabe, isso é importante. Você saber e reconhecer que você tem esse gap para trabalhar. Então a gente ainda tem esse gap, mas que a gente vem trabalhando muito forte nisso para melhorar. Quando você fala, a gente tem esse gap, me deu também aqui uma outra coisa que a gente sempre fala na GFT, é, e isso é muito importante. Eu tenho certeza que a GFT ainda tem gaps, né, que a gente falha em algumas coisas com nossos colaboradores. Ah, Só que ah, as pessoas podem ficar tranquilas que todos os dias nós trabalhamos para ser uma empresa melhor. Nós nunca vamos ser uma empresa melhor, nunca. Mas só o fato que todo mundo, eu, os meus EPs, o meu corpo executivo, nós trabalhamos diariamente para tornar a GFT a melhor empresa do mundo. Eu acho que essa busca faz sim. com que é uma melhora contínua, nunca achar que nós chegamos ou alcançamos, né, para sermos os melhores. Mas a tranquilidade é que, sim, eu, eu não sou a melhor empresa para trabalhar do mundo, mas eu trabalho para que seja, sim, todo dia A a melhor melhor. empresa para trabalhar. Então, mas eu acho que reconhecer isso é o primeiro passo para a gente evoluir, né? Porque se você fala assim, eu sou a melhor, parou. Parou. Né? Então, você reconhecer, o primeiro passo para você evoluir é reconhecer que ainda tem esses passos para serem dados. Então, eu conheço a GFT de algum tempo, né? E eu acho que não tenho dúvida que vocês vão atingir o estado da arte, porque é uma empresa que sempre se preocupou com pessoas, sempre teve muito antenada no mercado, né? A gente trabalhou junto um bom tempo, a gente tem parcerias incríveis, de projetos incríveis, que é uma empresa que, assim, eu tenho muito orgulho de tudo que eu tenho certeza que eu ajudei a construir a GFT, Sem dúvida nenhuma. né? A gente teve desafios gigantescos, mas uma parceria que talvez foi uma das melhores que eu tive na minha carreira como E o desenvolvedor, mais legal, como né? Não, head. não foram só flores na Não, relação GFT e Vasco, não, né? não. Isso só mostra também que são as dificuldades na relação de parceria que a GFT tem com seus clientes, que é onde você vê quem nós somos, né? E como que a gente consegue sair do outro lado juntos de verdade como parceiros. Porque, na boa, todo mundo é bom. Né? Nas dificuldades que você realmente vê quem é o parceiro, mais ou menos isso, né? A relação, quando ela é cliente-fornecedor, ela já começa errada, né? Quando tem uma relação de parceria, como a gente sempre teve, eu acho que isso é importante, porque tem os momentos bons, a gente comemora junto, e tem os problemas e todo o dia a dia, que é a maior parte dele, de estresse para resolver problema, que a gente tem que estar junto também. Tem que ser uma relação ganha-ganha, e eu acho que sempre foi assim com a GFT. Mesmo nos grandes problemas que a gente teve, a gente sempre saiu de uma mesa de reunião alinhados e chegamos sempre no resultado. Então, eu tenho uma admiração incrível pela GFT por tudo que a gente já fez junto. Legal, obrigado pelo, né, por feedback, sim, é muito orgulho, né, vindo uma pessoa como você, com a sua experiência, né, com aquilo que você entrega ao mercado, receber elogios assim é importante e só nos motiva mais a sermos quem nós somos. Importante. Vasco, estamos no finalmente do nosso podcast, queria muito te agradecer, obrigado realmente pela sua participação e acho que bastante conteúdo legal, nossa audiência, né, mostrou um pouquinho mais sobre
Eduardo Vasconcelos, e também sobre a Connect Car. Então, muito obrigado. Eu que queria agradecer. Agradeço você, a GFT, GFT Cast, todos que estão aqui. Né? Se você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu admiro a GFT, eu acho que para mim aqui é muito importante estar aqui, poder compartilhar esse conhecimento, o que, que a gente tem feito na Connect, e novidades vêm por aí, né? Maravilha. E foi muito legal também contar com você que acompanhou aí da telinha o GFTcast comigo, Alessandro Bonopani. Não deixe de conferir também o próximo episódio do GFTcast. Ok? Conto com vocês, um grande abraço, até mais. Gostou? Então compartilhe o link, né? Aperte o sininho, faça esse conteúdo chegar aos seus amigos. Não esqueça de seguir a GFT em todas as redes sociais. Estamos presentes no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, YouTube, Facebook e também um blog dentro do nosso site gft.com. Nós vamos adorar receber os seus comentários nas nossas redes. Deixa lá o seu recado, o seu comentário, é muito importante para nós. E você, quer fazer parte do time da GFT? Estamos com vagas abertas e você pode se inscrever pelo nosso site. E aí, vamos voar juntos?